Bom dia com Jesus, tudo bem? Vai um cafezinho? Como é que foi a noite de vocês, o dia de vocês? Espero que bem. Hoje eu tô sem óculos, então não consegui ler aquela Bíblia de forma alguma. Mas a gente vai bater um papo rápido sobre Pedro, sobre a pedra chamada Pedro. Pedro era um seguidor de Jesus problemático, porque Pedro era compulsivo, né? Ele agia por impulso também, né? Agia muito por impulso, pelas suas razões, mas Pedro andava com Jesus. Só que, por mais que ele estava perto, ele conhecia Jesus de longe até então. E Jesus sabia que Pedro tinha características ruins, porque o homem é mau, não é que seria ruim, que ele tinha autonomia para ter as características dele. O que Jesus fez? Esperou o amadurecimento de Jesus. A história de Pedro é muito bonita, né? Pedro era impossível, queria resolver tudo na marra, tudo do jeito dele, e nem tudo a gente pode agir na emoção. E eu trago isso para o dia de hoje. Qualquer atitude que você tomar, não haja na emoção, não haja por uma frase de efeito que alguém te aconselha. Tem pessoa que aconselha você sair do seu emprego porque você reclama do seu emprego, mas a pessoa não sai do dela, ou a pessoa está desempregada. Tem pessoa que te aconselha a sair do relacionamento porque ela está solteira. Termina, joga fora. Ou então termina, joga fora, mas ela aturou os mesmos defeitos do marido ou da mulher dela e segue lá. Porque a gente se indigna com os erros dos outros e o nosso mesmo a gente quer relativizar. Por várias vezes eu fui dessa forma. E essa palavra eu estou falando porque foi um papo que eu bati com um casal esses dias, né? E a gente pode ver aqui as atitudes de Pedro. Pedro, com todos os defeitos dele, Pedro estava ali do lado de Jesus. Às vezes atrapalhava mais do que ajudava, por causa do impulso. Mas Jesus esperou Pedro amadurecer, né? As características de Pedro era essa. Mas Pedro também era ousado, Pedro tinha suas qualidades, né? Então não importa o problema que você está passando hoje, converse com Deus. Escute o conselho dos amigos, mas a última palavra você tem que ter no teu coração que veio de Deus, tá? Muitas pessoas vão deixar de ser felizes, deixaram de ser felizes, deixaram de perder uma oportunidade porque não quiseram restaurar um relacionamento, não quiseram restaurar uma amizade, saíram da igreja, né? Às vezes a gente está na igreja, aconselha todo mundo, quando acontece com a gente, vou sair da igreja, né? Em alguns casos a gente entende, outros não, mas o certo mesmo é você permanecer o período que Deus tocar no teu coração. Aconteceu comigo recentemente, eu fiquei até onde o meu coração tocou. Fiz campanha, fiz as coisas tudo certinho, mudei minha estratégia, mudei minha oração, ouvi Deus falar comigo no silêncio, senti Deus na minha vida e falei, não, Jesus está cuidando de mim. Mas não foi pelo impulso, mas já agi muito pelo impulso. E o ser humano por si é ruim. Pedro, a olhar assim, cru, era muito pior do que Judas, mas quem traiu Jesus? Pedro se arrependeu, Pedro foi salvo, né? E cada ser humano vai ter um jeito, cada ser humano, a gente não é igual a ninguém, nosso DNA é diferente, nossas atitudes é diferente, pode até parecer uma coisa ou outra, mas a gente nunca vai ser igual a ninguém. Então não meça o seu cônjuge pelo cônjuge da amiga, o seu trabalho pelo trabalho do amigo, o seu carro, a sua casa pelo do amigo, entendeu? Foque no que Deus tem para você, priorize, sim, uma qualidade de vida, mas priorize também as coisas espirituais, né? Pedro conhecia Jesus de longe, mesmo estando perto, e muita gente está na igreja também, por bem material, está conhecendo Jesus de longe, que não é esse não é o Jesus. Aí a pessoa acha que eu sou uma bênção para ela e para a casa dela, mas ela não é uma bênção para a igreja. Chegar arrumado, sendo elogiado não é a bênção para a igreja. Chegar para empaquetar não é uma bênção para a igreja. Entendeu? É o que você faz para o reino. Então o homem pode ver de um jeito, Jesus vê de outro. Então entre Pedro e Judas, que estava ali do lado de Jesus, abraçava Jesus e até beijou Jesus, fique com Pedro. Tenha suas atitudes, mas amadureça, cresça enquanto há tempo para você colher ainda nessa vida o melhor, né? Que não importa o seu início, importa o seu final. Não importa o seu Jacó, importa o seu Israel, tá bom?
Essa é a palavra para a gente hoje. Tem aí uma quinta-feira abençoada. Hoje tem célula da minha igreja, célula Betel. Tem célula Ebenezer também pela igreja Fonte de Vida. Então visite uma célula, compartilhe um pouco da palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Tenha um dia abençoado e até a próxima, porque nosso Deus é o dono de tudo. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus.